Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E vamos então ao André Responde de hoje. Começando aí pela pergunta do Thales. Não vai ter aqui o print da pergunta dele, porque ele enviou por e-mail na época. Isso lá em agosto, quando eu lancei o André Responde com as perguntas, tá? O ponto de vista no YouTube já tem mais de 20.500 inscritos. Olha só, meu querido, né? Isso quando você me mandou lá em agosto. Agora nós já estamos com 22 mil. E quase 1.000 vídeos publicados. Completamos, vocês estão vendo o vídeo domingo, completamos segunda-feira 1.000 vídeos, né, postados aqui no YouTube. O livro Dor de Amor Tem Jeito entrou na relação dos mais vendidos, tanto da editora Gente quanto da FENAC. O ponto de vista no rádio tem transmissão via internet, quando a transmissão do site da rádio funciona, e conta com vários patrocinadores locais. A transmissão via internet do meu programa no rádio não acontece mais, né? Por conta agora do site. Por conta do site, o site é para assinantes, que é com os áudios diários e tal. Então a transmissão via internet do meu programa no rádio foi cortada. A rádio, na hora do meu programa, a rádio sai do ar da internet. Seu site está em vias de ser lançado. Foi lançado, né? O que esses números e fatos representam para você? Olha, esses números... Essa é a primeira pergunta, tem outras. Tem outras aqui dentro dessa. Esses números representam para mim, Thales e todos vocês que assistem, e meu muito obrigado por isso, representam assim uma conquista muito grande, um reconhecimento, amadurecimento. Eu vejo que hoje eu estava, por exemplo, vendo alguns vídeos, porque eu estava selecionando as minhas pastas aí de vídeo, porque 1.000 vídeos, né, gente, é muita coisa. Então, quer dizer, até para desocupar o meu HD, a memória do meu computador, então vou selecionar e vou deixar isso nas nuvens, e eu quero selecionar por data. Então, por exemplo, os dos vídeos do ano de 2014, vou deixar tudo nas nuvens e vou apagar do computador. E aí eu estava olhando alguns vídeos, estava montando fragmentos também. Fragmentos são aqueles vídeos que geralmente eu coloco na sexta-feira ao ar. Então são fragmentos de alguns vídeos, né, sobre algum teminha aí específico. E eu pensei, nossa, estava vendo um vídeo de 2014, ou seja, do ano passado. E eu pensei, olha como que eu estava. Comparado a hoje, eu acho que hoje eu estou muito melhor. Assim, não que eu estou me exibindo, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu acredito que, assim, eu tinha muito espaçamento, muito tempo parado. Às vezes repetia muito a mesma ideia. Concordo com gente que deixou recado na época nos vídeos lá. Concordo. Na época eu não concordei. Você vê que coisa? Hoje eu concordo. Por isso que eu digo que a opinião é sempre muito bem-vinda. E eu sempre luto por essa posição humilde de querer a opinião e aprender com a opinião das pessoas. Então, realmente, eu vi que, por exemplo, naquele vídeo que eu assisti hoje, nossa, eu repeti tanto a mesma ideia que eu fiquei enjoado. Pensei, naquele vídeo específico, me tornei repetitivo mesmo, concordo. Então, essa autoanálise, tá? Eu não sou perfeccionista. André, você fica se cobrando. Tá? Não sou perfeccionista não. Mas a gente tem que fazer uma autoanálise. Nesse vídeo em específico, eu fui muito repetitivo.
Eu fiquei enjoado de ver o eu. Eu fiquei enjoado de ver o meu vídeo hoje. Você entende? Então, esses números, eles representam esse amadurecimento. Hoje, aqui, eu tenho a possibilidade, eu me vejo de outra forma. Então, nesse sentido, é bacana, eu acho bacana isso. A gente se vê de outra forma, a gente poder fazer esse retrospecto da nossa própria vida. Você vê, né, algumas coisas realizadas. Então, por exemplo, o livro, uma grande realização, que é coisa que vinha lá da minha infância. Não vou ficar falando sobre isso, porque tem um vídeo que eu já falei só sobre isso, né, da escrita do livro e o que significou na minha vida, dos quantos nãos que eu já tomei. Quer dizer, o rádio, que era uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Nunca imaginei que eu ia ter um programa no rádio. E quando comecei, e eu tenho... mas isso não, isso acho que eu nunca vou colocar para vocês ouvirem. Os meus primeiros programas no rádio, eu tenho gravado. Não adianta pedir aqui nos comentários que eu não vou passar essa vergonha. Não, esquece. Isso aí é arquivo confidencialíssimo, guardado a 7 chaves e eu não vou revelar. Só que na época, você vê que coisa. Na época, quando o programa foi ao ar, na rádio, a população em si aceitou, teve grande aceitação. Só que hoje, quando eu vejo, eu penso, nossa, eita, que vergonha, ai, que vergonha. Então, quer dizer, mas se na época foi aceito, e foi muito bem recebido, e muito bem aceito, quer dizer que as pessoas gostaram. Só que se hoje eu vejo e sinto vergonha, é porque hoje eu considero que eu estou melhor. Em termos de técnica, em termos de... Então esses números, para mim, representam isso. Representam não um... eu estou me achando. Representa crescimento pessoal, autoanálise. Porque é tão ruim quando a gente olha e a gente vê um retrocesso na nossa vida, né? Agora, é gostoso quando a gente olha e a gente vê um progresso. Então, eu acho que esses números são importantes para isso. Para a gente e para batalhar nos possíveis percalços, e eles aparecem e aparecem com frequência. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que olhar para a nossa vida e perceber alguns números na nossa vida. Para a gente ter força. Para a gente perceber, mas onde eu estava, onde eu estou agora, e agora eu vou aqui ficar, sabe, discutindo com essa pedra, com esse obstáculo. Eu já dei esse exemplo algumas vezes, mas eu gosto dele. A água não fica discutindo com o obstáculo, ela simplesmente contorna e segue o caminho dela. Contornar não significa fingir que o obstáculo não está ali, ele está. É encarar o obstáculo de frente. Entende? É encarar de frente o obstáculo. Não é fingir que ele não existe. Ele está ali. Mas, justamente, só quando eu encaro é que tem a possibilidade de eu desviar. Porque se eu não encarar, aí eu fico dando com a cara nele. Né? Porque eu não encaro, eu finjo que ele não existe. Então eu vou... Por isso que tem gente que fica sempre dando com a cara no lugar. Porque quer fingir que aquela situação não está acontecendo. E está acontecendo. Aquela situação é real. E aquela situação está acontecendo. E quando a gente olha para trás, isso tem que nos dar motivo. Né? Motivação. Melhor dizendo, desculpe-me. Tem que nos dar motivação para que a gente então olhe para o obstáculo que porventura aparece. E eles aparecerão, porque a nossa vida não é um mar de rosas. Tá? Não, mas onde eu estava, onde eu cheguei, e agora então eu vou sucumbir diante desse obstáculo? Não. Eu vou arregaçar as mangas e vou fazer de novo. Vou encarar. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que lidar com essas conquistas pessoais na vida de cada um. Eu estou falando da minha, porque você me perguntou, mas aí cada um tem que perceber as suas próprias mudanças, as suas próprias conquistas, os seus próprios avanços, e a gente tem que celebrar isso na nossa vida. Como anda o assédio das pessoas nas ruas e estabelecimentos públicos e comerciais de Dois Córregos? Imagina. Olha,
Meu querido Thales, santo de casa, e olha que aqui eu ainda tenho, né, um grande reconhecimento em cima da minha pessoa, mas santo de casa nunca fez e nunca vai fazer milagre. E é o comum, é o cotidiano. Então, não pense que tem assédio, porque não tem. Aqui em Dois Córregos, não. A não ser outro dia, que eu fui na escola onde eu tinha estudado, dar uma palestra, aí vem alguns alunos para querer tirar foto, para querer que você autografa o livro. Nessa escola, por exemplo, tem fila de espera, né, dos alunos para retirarem meu livro na biblioteca lá da escola. Então, esse tipo de coisa sim. Pô, mas é reconhecimento. A livraria aqui em Dois Córregos que vende o meu livro falou que é o livro mais vendido que... Inclusive, é o livro mais vendido que aquele que está na moda agora de ficar pintando aqueles quadradinhos lá, aquelas coisas lá, né? Eu ficaria estressado se eu tivesse ficar pintando aquelas porra lá. Mas falou que sem sombra de dúvida é o livro que ele mais vende na livraria. Aqui é o meu livro. Ele falou, mas é assim, você entendeu? Aqui eu sou comum, eu sou daqui, do meio do povo, e sou comum, então não tem assédio. Existe reconhecimento, mas não assédio. Você ainda consegue ter uma vida comum ou já está na fase de ter que sair de casa disfarçado? Disfarçado. Para não ser reconhecido e ter paz fora de casa? Não, jamais, né? Isso aí, às vezes, eu vejo assim, aqui em Dois Córregos, não, nunca, jamais isso. E fora daqui, também não. Fora daqui de casa, em outra cidade, por exemplo, eu vejo algumas situações até engraçadas. Por exemplo, eu vejo, às vezes, a pessoa o seguinte, a pessoa me reconhece, cutuca, mostra, tal, mas não chega. E tem aquelas que chegam, mas é mais comum as que não chegam do que as que chegam. É mais comum, eu tenho percebido isso. Já aconteceu em balada, né, numa única vez na balada, 3 pessoas me abordaram. Ah, você é o cara do YouTube. Pô, acompanhei seu vídeo e tal, não sei o que, você me ajudou muito numa situação. Ah, tá, legal. Mas eu não saio muito também, né? Antes eu saía mais, hoje em dia eu saio muito pouco. Por exemplo, balada, muito pouco, vou muito pouco. Muito pouco. Pouco mesmo. Então isso, um mês atrás, acho que aconteceu isso, que na mesma balada, numa cidade de fora, 3 pessoas vieram falar e comentar, e outras eu vejo que estão, tipo, olhando e até observando o que eu vou fazer. Eu fico até meio constrangido, tipo, tá, né? Eu sou o cara do YouTube que fala de relacionamento. E outra situação, eu já vi também, tipo, de gente disfarçando numa praça de alimentação de shopping, disfarçando, tipo, não sei se estava filmando ou tirando foto, mas tentou disfarçar, mas não disfarçou. Até meus amigos, nossa, olha lá, a pessoa tá, tipo, te filmando, né? Então ficou uma coisa meio assim. Nesse caso poderia chegar, né, conversar, mas não tem um assédio assim, não. Tem não. Certo? Então, vamos lá. A Ana Caroline. André, qual é o grande barato de você ser um filósofo e saber que, através do seu trabalho, que você faz com tanto apreço e dedicação, você de alguma forma coopera para o bem das pessoas, muitas vezes fazendo-as encontrar uma luz no fim do túnel? Olha, Ana Caroline, antes de mais nada, obrigado a você também pela sua participação, obrigado ao Thales, antes também, agora a você, Ana Caroline. Realmente, essa questão de perceber que você está mexendo com a vida das pessoas e muitas vezes numa situação em que elas estão passando por uma situação dolorosa, é de extrema responsabilidade, sem dúvida alguma. Eu tenho consciência desta responsabilidade. Talvez antes eu não tivesse tanta. Eu acredito que, mais uma coisa que a gente aprende e esse crescimento e esse processo todo. Talvez antes eu não tivesse tanta consciência dessa responsabilidade. Hoje eu tenho consciência dessa responsabilidade, do papel, e que muitas vezes, infelizmente,
eu posso também ser mal interpretado, só que aí também já não é, né? Se eu for ficar pensando que eu posso ser mal interpretado e que a pessoa pode interpretar mal o que eu falei, entendeu, e a partir daí agiu de forma errada, aí a gente fica louco também, né? Então, pô, aí também não tem o que fazer. Mas essa questão aí do fim do túnel, isso aí, olha que coisa, né? Parece que estamos conectados nisso hoje. Porque eu falei disso hoje no rádio e vou falar disso no áudio, que eu vou gravar pro site amanhã. E talvez eu escreva um artigo para o blog que vai no site, né? Esses artigos é para o site, sobre essa questão da luz do fim do túnel. Eu vou fazer um artigo reflexivo sobre isso, porque, veja bem, quando a gente diz que existe uma luz no fim do túnel, quem é que vai de encontro à luz? Nós ou é a luz que vem ao nosso encontro? Bom, a não ser que você esteja num túnel de frente com um trem. Aí é a luz que vem ao nosso encontro. Só que aí, tchau, né? Ei, ó, trem, a luz, encontrei a luz. Agora, quando a gente fala de luz no fim do túnel, a gente não está falando no sentido metafórico de uma luz do trem. Você está falando sempre de uma luz que representa a saída. Quando a gente usa o sentido metafórico da luz no fim do túnel. Porém, se existe a luz no fim do túnel, não é ela que vem a mim, sou eu que vou a ela. Ou seja, pressupõe que eu tenha que andar. Eu preciso andar para que eu alcance essa luz. Para que eu saia, né, dessa situação escura, dessa situação que está me prendendo, que está me sufocando. E não é isso que as pessoas fazem. A gente sempre tem aquele desejo primitivo que as coisas venham até nós. Então, veja bem, André, mas por que você está dizendo isso? Estou dizendo isso porque eu tenho consciência do meu papel aqui. Mas, se não for você que está me ouvindo, de querer fazer, não adianta. Não adianta. Tá? Então eu vou usar aqui a linguagem metafórica só porque você falou dessa luz, não porque eu me considero iluminado, coisa do tipo, não, hein? Mas, por exemplo, se eu sou a luz que está mostrando uma saída, no sentido de saída, não no sentido de ser iluminado, hein? No sentido de estou, né, indicando uma saída, mas quem tem que caminhar é a própria pessoa. Então quem tem que ter disposição, quem tem que fazer a reflexão a partir da própria história, a partir da própria condição, é você que me ouve, é você que me assiste. Então eu tenho consciência desse papel, mas assim como, graças a Deus, jamais eu me coloco como aquela pessoa que, eu sou o fodão do YouTube que estou ajudando todas as pessoas a encontrarem o seu caminho. Escuta, se você não quiser, então nós estamos juntos nessa. Isso que é o grande lance. Isso que me deixa empolgadíssimo. Crescer com cada história, aprender com cada história. Ter a possibilidade de desenvolver a reflexão em cima dos tropeços de outras pessoas, das dúvidas e conflitos de outras pessoas. Estamos juntos nesse barco. É esse que é o grande lance que me deixa fascinado e que eu amo aqui dentro do canal Ponto de Vista. Então, esse lance sim me fascina. Eu tenho consciência que eu posso ser o ponto de comum aqui, de todos nós, né? De todo mundo que se chegou ao canal. Sim, tem que ter um ponto em comum, né? Igual aquela matriarca que é ela que no Natal todo mundo se concentra lá. Então nós estamos espalhados pelo Brasil todo, pelo mundo. Quanta gente em Portugal, quanta gente em Angola, Moçambique. Quantos brasileiros que moram aí em Londres, moram nos Estados Unidos.
Então, quer dizer, nós estamos conectados, então tudo bem que eu posso ser esse ponto em comum, mas nós estamos crescendo uns com os outros. Eu vejo muitas vezes vocês opinando nos comentários dos outros, e de coisa positiva. Isso é muito bom. Esse é um aspecto, outro aspecto positivo que eu vejo aqui no canal. Aqui no canal não tem aquela briga, aquelas coisas que a gente vê em outros, né? Em outros canais, com outros youtubers, em que os próprios fãs ali, eles estão se matando entre eles. Por quê? Porque o canal deixa os comentários abertos, o que eu não permito. Os meus comentários são aprovados, justamente para não acontecer isso. Pô, eu trabalho aqui com autoajuda. Você acabou de ver o meu vídeo, estava se sentindo, sabe, pô, com uma energia boa. Aí foi ler comentário. Aí um fica ali fomentando o ódio, que são os haters. É por isso que hater, no meu canal, eles não perderam a graça. Porque eles vêm para querer tirar sarro de alguém, para querer xingar alguém, ou para querer me xingar. Aí não tem importância. Eu não quero que eles xinguem vocês para ficar aquela coisa, sabe? Porque o hater é isso. O hater tem uma frase que tinha um padre, amigo meu, que falava, que eu acho fantástico. Tem gente que aparece com perfume, tem outros que aparecem com estrume. Infelizmente, né, a grande maioria dos haters é isso. Eles querem se aparecer de alguma forma, só que eles vão se aparecer com estrume. Então é aí que a gente vê aquele regaço, aquele bosteiro. Me desculpem o termo, por favor, mas é aquele bosteiro que vira aí nos comentários, um querendo matar o outro. Depois o hater nem sabe porque ele tá falando, aqui, meu filho, você não tem vez não, tá? Seu hater do inferno. Aqui você não tem vez. Vai cantar de galo em outro território. Aqui eles perceberam que eles não têm vez. Então, eu vejo vocês também trocando essa coisa boa entre vocês. Alguém deixou um relato, alguma coisa, eu não posso pôr a me responder a história conflituosa da pessoa pelo comentário. Porque senão eu ficaria louco. Só que aí eu vejo que vem um de vocês e fala, cara, eu estava passando também por isso, você vai superar. Ou seja, coisa boa. Essa corrente boa que tem se formado aqui. E isso me deixa muito orgulhoso e muito feliz. Ou seja, orgulho de vocês também. Que bacana, né? Próxima. Rosimeire Braz. Maravilha! Dia 16 de agosto é o dia do filósofo. E dia 27 de agosto é dia do psicólogo. Então, parabéns pelos nossos dias. Parabéns, então, né? Você, psicóloga, parabéns, Rosimeire. Gostaria de saber se o indivíduo que possui maturidade emocional torna-se mais racional nos relacionamentos. Uma coisa é dominar as pulsões diante das escolhas, outra é deixar-se dominar por elas. Um grande abraço. Olha, você vê que coisa. Esta semana eu estou falando sobre isso nos áudios do site, ou seja, sobre gerenciar as emoções. Quer dizer, eu preciso gerenciar as minhas emoções e não ser gerenciado por elas. Somos livres para sentir, mas eu não posso me tornar escravo dos sentimentos. Então, quer dizer, os áudios que eu estou gravando para o site essa semana, que tem sempre essa pegada dessa conversa com o assinante, que participa através do WhatsApp, participa através do e-mail, e depois eu também faço alguma reflexão em cima, né, de um tema específico. E eu estou refletindo com os assinantes do site, andremassolini.com.br, exatamente sobre essa questão. Pô, eu preciso gerenciar o meu próprio eu. E gerenciar as minhas emoções. Senão eu vou me tornar escravo delas. Elas é que acabam me gerenciando. Então eu me torno escravo, né? Me torno escravo da minha timidez. Eu estou dando até o meu exemplo. Eu não poderia me tornar escravo da minha timidez, porque eu sou tímido. Então, pera lá, não. É o meu eu que vai gerenciar a timidez, não é a timidez que vai me gerenciar. Eu vou me tornar escravo do meu ciúme. Em quantos vídeos aqui, quantas pessoas escravas do ciúme? Eu vou gerenciar o meu ciúme. Eu vou duvidar, vou criticar, vou analisar e eu vou, você entendeu? Gerenciar esta emoção. Então, quer dizer, sou eu que gerencio.
Porque senão elas vão acabar me gerenciando e determinando e me escravizando. Estava falando justamente sobre isso nos áudios desta semana, já que esse vídeo está indo domingo ao ar, então nos áudios que foram esta semana que passou agora. E a outra parte, quando você diz assim, será que o indivíduo que possui maturidade emocional torna-se mais racional nos relacionamentos? Olha, eu acredito que sim. A partir do momento que a gente consegue ter mais maturidade emocional, a gente consegue lidar melhor com as nossas emoções, a gente consegue colocar mais razão nos nossos relacionamentos. E isso faz bem. Porque senão a gente começa, a ser controlado pelas nossas emoções. Então, se eu tenho maturidade emocional, é porque agora eu estou colocando mais razão. Eu estou duvidando, estou criticando as minhas próprias emoções. E não estou me deixando dominar por ela. Sou livre para sentir, mas não posso me tornar escravo dos meus sentimentos. Então eu começo a ter mais maturidade emocional e, consequentemente começo a ter mais racionalidade nos meus relacionamentos. Eita! Ter mais racionalidade. Ter mais racionalidade nos relacionamentos não significa não ser uma pessoa romântica. Porque tem gente que acha que você é frio e calculista. É simplesmente saber lidar melhor com as emoções. É simplesmente saber lidar melhor, inclusive com a rejeição, que é algo positivo, negativo. Sim, né? Mas a gente sabe, porque a gente sabe, inclusive, é entender que o outro tem o direito de terminar comigo. É analisar racionalmente a coisa, não é? Tá, André, mas quem que gosta? Ninguém gosta de ser deixado, principalmente quando a gente é deixado, mas não gostaria de ser. Quer dizer, a pessoa diz que não gosta mais, mas nós ainda gostamos. Então, claro, quem que acha que isso é agradável? Eu não estou dizendo que é agradável, só que a gente entende que é um direito da pessoa. Racionalmente, a gente entende que é um direito da pessoa, porque a gente começa a ter mais maturidade emocional. Entende? Agora, a pessoa imatura emocionalmente é a pessoa infantilizada que é meu. Você brigou comigo. Você não pode. Seu bandido que fez isso comigo. Aí é a atitude infantil, é a infantilidade emocional. E por isso que não tem racionalidade no relacionamento. É por isso que muitas vezes a gente cria tanta imaturidade nas relações amorosas. Porque falta maturidade emocional. Então uma coisa traz a outra por consequência, no meu ponto de vista. Tá? Mas eu estou falando com uma psicóloga, então me desculpe também pelos erros. Tá? Então muito obrigado, viu, Rosimeire? A Mary Linda. O que você me diz sobre essa frase, cordeiro em pele de lobo? Por que tem pessoas que agem assim? Bom, acho que... Não, aqui é o inverso, né? É lobo em pele de cordeiro. Não, que vale a intenção. É o inverso, né? É o lobo em pele de cordeiro. Porque na verdade ele está ali, né? Debaixo daquela pele, né? Mansinha, se fingindo de mansinho, de amiguinho, para poder atacar. Né? São os lobos em pele de cordeiro. Quer dizer, se esconde, né? Atrás daquela capa, atrás daquela pele, atrás daquela imagem de que eu sou tão bonzinho para que depois eu possa abocanhar, para que eu possa atacar. Olha, eu acho péssimo. Mas a sua pergunta é, por que tem pessoas que agem assim? Índole, caráter, personalidade, infelizmente. Teve até um vídeo que eu citei o exemplo que a doutora Ana Beatriz cita no livro dela, e que ela cita aquela fábula, né, do escorpião com o sapo, né? O escorpião falou para o sapo,
Desculpe-me quem já ouviu a fábula e quem já me viu falando dessa fábula também, mas eu acho que entra muito bem aqui dentro dessa sua pergunta. Que o escorpião queria atravessar de um lado ao outro, não é, da lagoa. E aí ele pede então para o sapo: escuta, você não pode me levar nas suas costas, né, até o outro lado? Aí o sapo: ah, você é um escorpião. Não, imagina, mas você está me fazendo um favor. Tá? Aí tá, o escorpião monta em cima do sapo, e o sapo então faz o favor de levar ele até o outro lado. A hora que ele chega lá, ele não pensa duas vezes, ele pega e finca o ferrão no sapo. E aí, antes de morrer, nos momentos em que ele estava agonizando, o sapo pergunta: mas por que você fez isso comigo? Eu te ajudei. E o escorpião diz: porque é da minha natureza. Infelizmente. Claro, a doutora Ana Beatriz está contando isso dentro do contexto de um livro em que ela fala sobre os psicopatas. Tá? Nem todo mundo que age assim significa que é psicopata, pelo amor de Deus. Então a gente vai achar que também todo mundo é psicopata. E nem todo psicopata também vai desenvolver o grau extremo da psicopatia, que é, quer dizer, matar alguém. A gente sempre associa o psicopata com aquela pessoa que vai querer matar. Então, mas tem gente que tem essa natureza, tem gente que tem essa índole, tem gente que tem essa natureza de, sabe, ser falso. Uma pessoa falsa, uma pessoa dissimulada. Então nem estou falando de psicopata, tá? Pessoas que são dissimuladas, pessoas que querem mostrar uma coisa para depois querer puxar o seu tapete, se mostram amiguinhas para depois te apunhalar pelas costas. Isso aí faz parte da pessoa. Aí uma pessoa assim pode mudar? Pode. Claro que pode. Geralmente é uma pessoa que ela manipula muito, é uma pessoa que tem um poder de persuasão muito grande, como consegue convencer as pessoas, mas, meu bem, uma hora ou outra a pele cai e você vê quem de fato é o lobo. Então você sempre descobre que muitas vezes tem um lobinho ali, ó. Ih, tem um lobinho aí, ó. E aí a gente começa a ficar esperto. E aí essa pessoa está dando um tiro no próprio pé. Porque, na verdade, não a máscara dela vai ficando cada vez menos convincente. O poder de persuasão dela vai ficando cada vez menos convincente. E as pessoas, ela ganha a incredulidade das outras pessoas. Mas tem pessoas que agem dessa forma mesmo, porque estão desprovidas desses princípios. Desprovidas do princípio de, sabe, você é honesto, você é bacana. Você é sincero, você é transparente. Não é não, e sim é sim. Bom, e se é talvez, é talvez. Agora, eu não vou mostrar uma coisa que eu não sou. Só para querer fazer média, para querer fazer tipinho, para querer... Agora, tem um monte de gente que é assim. E tem um monte de gente que vai querer se aproximar de você porque está usando você como meio para atingir um fim. Ah, tem? Tem, infelizmente. Tem um monte de gente que é assim. Tem gente que até usa a gente como meio para ter o fim que é, para ter o contato lá porque estava interessadinha no menininho, estava interessadinha na menininha e sabe que a gente é amigo. E aí usa disso, quer dizer, se aproxima de nós, nos usa como meio para que ela atinja aquele fim. Mas se aproximou, sempre mostrando aquela coisinha, né, bonitinha, porque estava interessado na nossa amizade, quando na verdade estava querendo, quer dizer, a gente era só um meio, sabe, que foi usado. Tem gente que age assim, na cara dura, e não está nem aí? Tem. Agora, por que as pessoas agem assim? Eis o mistério da diversidade humana, né? Cada cabeça uma sentença. Ah, mas tem gente que deita e dorme bem, sabendo que agiu assim, né? De forma falsa com outra pessoa. Mas olha, dorme o sono dos anjos ainda. Porque não considera que erra. Essas que não consideram que erra dificilmente mudam. Tem aquelas que não consideram que erram
e que depois é que acabam, diante de uma outra situação, alguém acaba mostrando que de fato ela estava errada. Aí ela consegue reconhecer que erra. Mas enquanto não reconhece que erra, não vai ter mudança. Só vai ter mudança a hora que houver o reconhecimento, o auto-reconhecimento, e não um reconhecimento falso, porque colocou a pelinha lá do cordeiro, né, para querer mostrar, eu reconheci, me desculpa. Quando não reconheceu porcaria nenhuma. É só porque queria, né, se aproveitar mais um pouquinho dos cordeiros que estavam próximos. Né, dos benefícios que estavam próximos. Enquanto não tiver um reconhecimento real, mudança não acontece. Muito obrigado, viu, Marlinda, pela sua participação. Bom, gente, tinha mais uma pergunta aqui que eu tinha selecionado, mas o vídeo já ficou muito longo, tá? Olha isso, né? Já está indo aí para 40 minutos, então já ficou muito extenso, muita coisa. Então vamos parar por aqui, certo? Hoje são 2h30 da manhã, amanhã eu também tenho aula cedinho, amanhã é aula de filosofia. Gente, muito obrigado, tá, pelas perguntas. Tem bastante pergunta ainda lá para fazer, o André Responde. Quando tiver acabando aquelas, eu lanço de novo. Que acho que tá ficando gostoso, né, essa interatividade, acho que ficou bacana. Então, muito obrigado. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Conheça lá meu site. Se você não tem ainda meu livro, ó, Dor de Amor Tem Jeito, Como Sobreviver ao Amor, Suas Reviravoltas e Confusões Sentimentais. Participe, né, de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube. Muito obrigado de coração e um forte abraço.